pessoal, todos bem? Hoje vamos falar sobre 20 alimentos que você não deve comer antes ou depois de fazer exercícios físicos. A prática de exercícios é fundamental para manter o corpo ativo e seguir um estilo de vida saudável, mas também deve ser acompanhada por uma alimentação correta. Caso contrário, os resultados não serão refletidos como você gostaria e todo exercício pode ser em vão. Um dos erros mais comuns é saborear um bom fast food após o treino, pensando que as calorias que vamos consumir serão equilibradas com aquelas que perdemos. O que se deve ter em mente é que a alimentação após o exercício é uma das mais importantes e você deve também tomar alguns cuidados. Mas antes de falar quais são esses alimentos, você já deve saber. Deixa o teu like aqui nesse vídeo, te inscreve em todas as minhas redes sociais, deixa aquele comentário com dúvida ou sugestão para que eu grave novos temas para você. Sem mais delongas, vou listar agora os 20 alimentos que você não deve comer antes ou depois dos seus treinos ou exercícios físicos. Número 1. Os cookies. É importante consumir carboidratos após o treino, mas também é bom saber de que tipo. Os biscoitos contêm muitos açúcares simples e gordura saturada, que fornecem mais calorias do que o necessário. Por isso, é importante dedicar um pouco mais de tempo preparando as refeições após o treino e escolhendo carboidratos complexos, como as massas integrais. Número 2. A cervejinha. Parece óbvio esclarecer que não é aconselhável consumir bebidas alcoólicas antes de fazer qualquer exercício. Por isso, só falarei do pós-treino. É bastante comum tomar alguns copos de cerveja com os amigos depois de praticar algum esporte junto, o que é um erro. Após os exercícios, o corpo fica desidratado e precisa repor os líquidos. No entanto, o álcool faz o contrário, ele continua a eliminá-los. Então é preferível mudar esse hábito e beber água. Terceiro, o bacon. Ele contém uma grande quantidade de gorduras saturadas e gorduras trans, razão pelas quais retarda muito a digestão. Não é recomendado que isso aconteça antes de iniciar um treino, além de ser um alimento não saudável. E ainda não é uma boa refeição para o pós-treino, porque ele é altamente calórico. Número 4, o chocolate. Existem alguns conceitos a serem considerados nesse caso. Se o chocolate for mais escuro e tiver uma grande porcentagem de cacau, 80%, ele não é um alimento a ser descartado, embora não seja conveniente consumi-lo regularmente. Comer esse tipo de alimento retarda a digestão, especialmente se ele for composto por mais leite e chocolate branco. Quinto, brócolis. É um alimento sim muito saudável, que ajuda a reduzir o colesterol, mas é melhor evitá-lo antes de fazer exercícios. Geralmente, ele causa inflamação e produz gases, o que não nos permite treinar corretamente. Nosso corpo vai demorar muito para digerir o brócolis, por isso é recomendável que o deixamos como um companheiro para a nossa alimentação pós-treino. Sexto, vegetais com folhas verdes. Os vegetais são alimentos saudáveis? É verdade, e eles contêm muitas vitaminas e minerais. Porém, eles não são a melhor opção após o treino, porque eles não possuem calorias suficientes para repor carboidratos e proteínas. Outro ponto negativo é que são muito difíceis de digerir. O corpo demora muito para conseguir isso com alimentos como a alface, devido ao seu alto teor de fibras. Sétimo, queijos. Os produtos lácteos são sempre polêmicos. No entanto, existem certos tipos de queijos que devemos evitar tanto antes como depois do treino. E quem são eles? Geralmente são aqueles queijos que têm um maior percentual de gordura. Alguns exemplos são o Roquefort ou parmesão. É aconselhável optar por queijos desnatados ou a ricota, queijo Minas. Oitavo, pão branco. Recomendo evitar esse alimento após o treino. O pão branco tem uma grande quantidade de glúten e açúcares adicionados que torna a digestão mais lenta. Além disso, eles aumentam o nível de açúcar no sangue. E normalmente eles têm um teor significativo de calorias e carboidratos, embora também falte fibras e proteínas. Nono, bebidas energéticas. Muitas pessoas consomem essas bebidas antes de praticar exercícios, o que não é uma ideia muito boa. É verdade que ao consumi-las sentiremos uma grande injeção de energia, mas que durará pouco tempo.
Então é melhor encontrar uma alternativa. Algumas opções podem ser os sucos de cenoura, que fornecem potássio e vitamina C. Décimo, o feijão. Muitos já devem saber o motivo pelo qual não é aconselhável comer um feijãozinho antes de um treino. Consumi-los pode causar inflamação e gases. Dessa forma, não seremos capazes de nos mover facilmente e isso vai prejudicar o nosso desempenho. Porém, eles também são uma grande fonte de proteínas e fornecem os nutrientes necessários para o nosso corpo. Por isso, o ideal é deixá-los para quando terminarmos o nosso treino. 11. Carne vermelha. É um dos alimentos que mais contribui com as proteínas para o nosso corpo. Porém, precisamos de pelo menos 24 horas para digeri-lo adequadamente. Por isso, devemos evitar sua ingestão antes de iniciar um treino. Embora seja preferível deixá-lo para depois dos exercícios, não devemos confiar na programação. Devemos considerar que, se comermos tarde e na manhã seguinte fizermos algum exercício, ainda estaremos em processo de digestão. 12. O cafezinho. Esse caso é particularmente para quem se exercita durante a manhã. O café pode desidratar ainda mais o corpo durante o treino, por isso é melhor evitá-lo antes de qualquer exercício. 13. Alimentos apimentados. Vamos evitar esses alimentos antes de começar um treino. Eles podem causar azia, causando dor na garganta e no estômago, uma sensação não muito agradável para quando estamos nos exercitando. A melhor coisa depois de consumir esse tipo de alimento é descansar e repousar o corpo. Dessa forma, iremos processá-los da forma correta e faremos a digestão no tempo necessário. 14. Barras de cereais. Definitivamente não é uma boa ideia consumi-las antes dos exercícios, pois podem ser que diminuam o nosso desempenho em função do alto nível de açúcar, gorduras e calorias. É bastante comum a gente ver os atletas comendo esse tipo de barra após o treino. O corpo precisa sim se reabastecer, mas não sobrecarregar. Uma alternativa é fazer barrinhas caseiras com nozes, aveia ou outros grãos inteiros que não sejam processados. 15. Salsichas e outros embutidos. A grande quantidade de gorduras saturadas e gorduras trans que esses alimentos contêm não nos ajudará na recuperação após os exercícios. Eles são prejudiciais à nossa saúde. No caso de querermos comer linguiça, por exemplo, no jantar, para dar um exemplo, a comida será insuficiente e não teremos a quantidade de proteína necessária para repor aos nossos músculos. 16. Pãezinhos doces. Esses alimentos são semelhantes a biscoitos ou chocolates. Contêm muito açúcar e gorduras não recomendadas. Se consumirmos após uma rotina de treino, sua grande quantidade de calorias certamente vai exceder as que a gente queimou durante o exercício. Se você é uma daquelas pessoas que gostam de mais doces, uma alternativa pode ser o quê? Um iogurte natural com frutas ou aveia. 17. Nozes. Embora as nozes façam parte de qualquer alimentação balanceada, elas em particular não são recomendadas antes de você começar um treino. Os ácidos graxos que complementam seus benefícios seriam muito difíceis de digerir pelo estômago, então melhor deixar para depois. 18. Fast food. Gorduras, gorduras e mais gorduras. Embora não seja a única coisa que esses alimentos contêm, eles também são embalados com sal, conservantes e açúcar. Podemos ficar satisfeitos depois de comer uma pizza ou até mesmo um hambúrguer, mas o que importa aqui é que isso não contribui em nada para o nosso corpo. Depois de um treino, pode ser difícil não ser tentado pela opção de uma refeição rapidinha, porém, é preciso considerar tudo que foi mencionado até aqui e que esse tipo de alimento não contém muitos nutrientes, como vitaminas, minerais ou proteínas. 19. Refrigerantes. É uma das piores opções antes de começar um treino. Além de quase não possuir nutrientes como as vitaminas e minerais, eles contêm uma grande quantidade de açúcares simples. Isso retarda a digestão, o que pode prejudicar os nossos exercícios. Também não é bom consumir refrigerante logo após o treino. O açúcar dessas bebidas não é necessário para o nosso corpo e também pode prejudicá-lo. O que a gente pode fazer para matar a nossa sede? Muito simples. Água. E 20. As frituras. Encontramos aqui o nosso principal inimigo.
É fundamental evitar esse tipo de alimento antes de iniciar um treino ou de realizar qualquer tipo de exercício. Eles não geram energia suficiente para o nosso corpo e ainda causam inflamação. Claramente não são recomendáveis. Como se isso não bastasse, os altos níveis de sal contidos em alimentos como batatas fritas, por exemplo, ou anéis de cebola, tornam a desidratação ainda mais significativa durante a prática de exercícios. E aí, gostou das minhas orientações? Então faz o seguinte, compartilha com as tuas amigas e amigos, comenta aqui nesse vídeo com as tuas dúvidas, sugestões ou com novos temas que tenha curiosidade para que eu grave para você. E é óbvio, né? Se você ainda não fez a inscrição nas minhas redes sociais, faz agora mesmo e não perde mais nenhum vídeo. Um grande abraço do Cris, do Hit12, o teu personal online.